Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê. E os produtos que eu utilizei aqui são lá da MM Criações, tanto o fio quanto a base de sintético. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E você vai aprender todo o passo a passo, desde a base, aonde eu usei uma base pequena e transformei ela numa base maior, com sintético e crochê. Também esse padrão de pontos que tem o desenho da trama super bonita e bem estruturada, a fixação dos adereços e todos os acabamentos. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E o fio que a gente vai utilizar é da marca Malha Fio, é um fio náutico premium, de 5 milímetros de espessura, de cor bordô. Olha que linda! E para deixar ela ainda mais linda, né, os adereços que eu vou utilizar são essas argolas articuladas, de 4 centímetros de diâmetro, aqui de fora a fora. São 2 argolas. E também essa alça aqui, que eu mesma produzi com elos de ferragem, né, de metal e resina. A gente também vai usar essa base de sintético, que já vem com essa furação para crochê, e eu vou medir aqui para vocês. Tem 18 centímetros por 6 centímetros. E também é lá da MM Criações. Eu vou começar trabalhando com essa agulha de 4 milímetros da Clover. Então, a gente vai começar deixando um espaço de fio aqui do início, né, do rolo, e trazendo este fio aqui pra frente por qualquer furação que tem aqui nessa base. E eu preciso de uma agulha que passe aqui nessa furação tranquilamente, sem esforços, tá? Ela não pode ficar prendendo aqui. Então, eu escolhi essa 4 centímetros, de 4 milímetros por causa disso. Eu preciso dessa facilidade em trazer o fio de trás pra frente. Então, eu vou buscar lá, deixando esse espaço aqui de fio do início, né, do rolo, trazendo esse fio aqui pra frente. Eu trouxe o fio pra cá, eu venho pra esse próximo furo, trago o fio maior, o fio que vem do rolo, e faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo furo, trago o fio, faço mais um baixíssimo. E vou por toda a volta, fazendo um ponto baixíssimo para cada furação que a gente tem aqui nessa base. Então, assim, fazendo os pontos baixíssimos, olha, cheguei até o último e fiz aqui também. Mas ficou um espaço aqui entre o primeiro e o último ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou aumentar aqui um pouco essa alça, soltar da agulha, venho aqui nesse último ponto baixíssimo, insiro minha agulha lá nesse último furo, levo lá pra trás a agulha. E agora, eu vou buscar este fio aqui que eu deixei do início do rolo. E trago aqui pra frente, passando pelo sintético e pelo último ponto baixíssimo, no mesmo lugar onde tá essa laçada. E trago todo ele aqui pra frente. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, vou inserir minha agulha, olha, passando pelos 2 fiozinhos do primeiro ponto baixíssimo. Vou pegar esse fio que eu trouxe aqui pra frente, passar aqui por debaixo desses 2 fiozinhos. E agora, novamente, eu vou inserir a agulha nesse último ponto baixíssimo, mas agora de trás pra frente, porque eu vou trazer esse fio que está na frente e vou levar lá pra trás, ó. Regulando aqui a altura, né? A altura não, a tensão desse ponto. Eu não posso apertar demais, porque senão ele vai ficar diferente dos outros. E nem deixar também muito solto. Então, eu tenho que vir aqui e regular, ó, pra ele ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Agora, eu volto minha agulha aqui, nessa alcinha. E aqui eu pego o fio do novelo e faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E agora, eu vou começar a fazer pontos baixos aqui em cada ponto baixíssimo. E eu vou embutir esse fio aqui para ir arrematando ele nos pontos. Se você quiser arrematar depois, também não tem problema. Eu já acho que fica mais prático assim. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto baixíssimo, inserindo minha agulha aqui na furação, ó, levando lá pra trás. Trago o fio
Dou altura para esse ponto, laço e tiro. Fiz um ponto baixo. Venho para esse próximo ponto, trago o fio, faço mais um ponto baixo. Sempre ajeitando os pontinhos. Cheguei aqui nesse próximo, faço mais um ponto baixo. E aqui é um ponto que já chegou na curva, então eu vou colocar mais um no mesmo lugar. Venho aqui nesse ponto, faço mais um ponto baixo. Esse próximo ponto aqui também é um ponto de curva, então eu vou colocar 2 aumentos seguidos. Esse aqui, que eu pus 2 no mesmo lugar, e esse próximo também. Pronto, terminei essa curva. Agora, nesse próximo ponto, eu faço só um ponto baixo. Sempre ajeitando os pontinhos. Neste próximo ponto, também faço um ponto baixo. E aqui, nesses 2 próximos, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou colocar 2 pontos para cada ponto de base desses do canto. Então, ó, fiz 2 aqui. E agora, nesse próximo, mais 2. Coloquei um e mais um no mesmo lugar. E assim, eu dei a volta, ó. Então, eu fiz aqui 2 aumentos e aqui nessa outra curva, 2 aumentos. E ficou de intervalo 2 pontos sozinhos. Agora, aqui é uma reta. Então, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base, para cada ponto baixíssimo que eu fiz aqui nessa carreira de base que eu tô trabalhando em cima. Até chegar lá na outra curva, onde eu vou fazer também aumentos nas curvas, da mesma forma que eu fiz nessas 2 curvas aqui. Então, eu vou colocar 2 pontos de aumento para cada curva. Então, assim, eu terminei toda a base. Aqui, lembrando que eu também fiz igual do outro lado. Fiz 2 aumentos seguidos, 2 aumentos seguidos, sempre nas curvas. E aqui de intervalo ficaram 2 pontos sozinhos. Agora, eu vou fechar essa carreira e vou começar ainda mais uma carreira de base, tá? Então, eu vou aumentar essa base aqui. Então, eu vou aumentar essa alça, venho aqui nesse primeiro ponto, trazendo a agulha de trás para frente, nessas 2 alcinhas que tem em cima do ponto, levo essa alça para trás. Insiro a minha agulha agora no centro desse primeiro ponto aqui, porque vão ser pontos baixos centrados aqui. Então, eu vejo aqui, localizo o meu primeiro ponto, esse é o último que eu fiz, esse é o primeiro. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no centro desse ponto. Reparo aqui atrás se também saiu no centro, olha, desse jeito aqui que tem que sair. E regulo esse fio. Deixo essa alça pequena, mas eu não posso perder ela, tá? Trago o fio maior aqui pra frente, resgato essa alcinha. Deixo elas do mesmo tamanho, ó, regulando, e trago esse fio aqui. Então, aqui eu fiz um ponto baixo centrado. Venho para esse próximo ponto e também trabalhando com ponto baixo centrado, eu vou inserir minha agulha, ó, no centro do ponto. Ele tem 2 alcinhas aqui, ó, eu vou inserir aqui no centro dele. E aqui atrás também tem que sair no centro do ponto, assim. Trago o fio, faço mais um ponto baixo centrado aqui no próximo ponto. Venho no seguinte, faço mais um ponto baixo centrado. Venho pro próximo, inserindo bem no centro aqui do ponto, ó, não tá no centro, por isso que não tá ficando certinho. Tem que sair no centro, ó, desse jeito. Tem que ficar, ó, uma perninha pra cá, outra pra lá e uma aqui em cima. Trago, faço ponto baixo centrado. Ajeito os pontinhos. E aqui, eu tô fazendo o ponto, ó, em cima desse ponto de aumento que eu tenho aqui na base. Foi o primeiro ponto de aumento, então, eu tô fazendo esse ponto aqui, esse último que eu fiz, foi em cima do primeiro ponto de aumento aqui, na sequência, né, na direção que eu estou indo. Então, agora, nesse segundo ponto aqui de aumento, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Aqui, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos, pegando também assim, como um ponto baixo centrado, né? Inserindo a agulha no centro do ponto. Aqui, eu vou fazer um aumento. E nesse próximo ponto, que é o primeiro do aumento da carreira de base, porque aqui são 2, né?
Esse é o primeiro na sequência aqui que eu tô fazendo. Também inserindo dessa forma, eu vou fazer 2 pontos. E agora, nesse próximo, que ainda é do aumento, né? Eu vou fazer um sozinho. Então, nesses pontinhos aqui, ó, aqui são 4 pontos que eu tenho que são os aumentos, certo? Então, o primeiro eu fiz sozinho, os 2 do meio fiz aumentos. Então, eu pus 2 aqui, 2 aqui. E aqui o último, eu fiz um sozinho. Agora, eu vou fazer pontos sozinho até chegar no próximo ponto de aumento. Cheguei aqui no ponto de aumento, esse primeiro eu faço sozinho. Os 2 do meio, eu vou colocar aumento. Então, coloco um ponto. E mais um no mesmo lugar. E nesse próximo, ó, localizando bem aqui onde é o ponto, inserindo no centro do ponto, vou fazer 2 juntos aqui. E agora, nesse último de aumento desse canto aqui, vou fazer um sozinho. E assim, eu dei toda a volta, ó, fiz a curva. Então, recapitulando, para ficar bem claro, nesse primeiro ponto de aumento que eu tenho aqui na minha base, eu coloquei um sozinho. No segundo ponto que eu fiz de aumento, eu coloquei 2 pontos para ele. Nesse terceiro ponto aqui dessa curva, coloquei 2 também. Então, ficaram 2 aumentos seguidos aqui nessa carreira que eu estou trabalhando. E nesse último ponto de aumento da carreira de base, eu coloquei um ponto só. Vim aqui, fiz mais 2 pontos sozinhos. Aqui, nesse ponto aqui, que é um aumento, né? O aumento seguinte que eu encontrei aqui nessa próxima curva. Nesse primeiro ponto, eu pus um sozinho também. Então, eu fiz 4 pontos sozinhos aqui nessa carreira. No segundo ponto de aumento, eu coloquei um aumento, então foram 2 pontos. Nesse terceiro ponto de aumento, eu coloquei 2 também, então ficaram 2 aumentos seguidos aqui nessa carreira. E aqui nesse último ponto de aumento, eu fiz um sozinho, certo? E agora, nessa reta, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E quando chegar aqui nas curvas, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, fazendo com esses detalhes, essas orientações que eu te dei, né? Eu terminei toda a volta. E repare como aumentou essa base. De 18, que tinha 18 por 6, só com sintético, agora tem 20 centímetros por 9 centímetros. Então, quando você tiver uma base de sintética pequena, mas você quer uma bolsa com uma base maior, você pode fazer desse jeito aqui. E, inclusive, pode aumentar mais carreiras ainda, né? Se a gente quiser uma bolsa com uma base maior ainda, então a gente pode fazer mais carreiras. Então, eu terminei essa volta, agora eu vou fazer um fechamento de carreira aqui e vou fazer ainda mais uma carreira para base, tá? Vai ser uma carreira de acabamento aqui dessa base. Então, eu vou levar essa alcinha desse último ponto aqui para trás, passando a agulha, então, de trás para frente, nesse primeiro ponto aqui, nessas 2 alcinhas do primeiro ponto da carreira que eu tô trabalhando aqui. Então, levo essa alça para trás. E aqui, por debaixo dessas 2 alcinhas dessa alça que eu levei lá pra trás, eu vou inserir agulha por debaixo das 2, tá? E resgato esse fio. Regulo, deixar esse ponto aqui do mesmo tamanho dos outros e trago este fio aqui pra frente. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base, passando a agulha aqui da parte externa, né, do trabalho de fora, lá pra dentro, por debaixo das 2 alcinhas desse ponto. E trago esse fio aqui pra frente. Faço aqui um ponto baixíssimo. Escapou aqui, faço um ponto baixíssimo. Eita, não quer vir. Aí, ponto baixíssimo. Venho pro próximo, trago e faço ponto baixíssimo. Venho no próximo, ó, passando nas 2 alças. Trago e tiro, fazendo baixíssimo. Então, eu vou fazer toda a volta desse jeito, um ponto baixíssimo para cada ponto de base.
E aqui, nesses pontos baixíssimos, eu não faço aumento, tá? Eu faço só um ponto para cada ponto de base. Por toda a volta. Então, pronto, ó, dei toda a volta. E olha que acabamento bonito que fica aqui para essa base, gente. Olha que base linda que ficou. Agora, eu vou cortar esse fio. Com espaço pra gente terminar aqui o acabamento, tá? Então, eu vou puxar aqui, eu fiz até o último ponto, mas ficou aqui um espaço, ó, entre o primeiro e o último. Então, eu vou simular aqui um entre eles. Daquele mesmo jeitinho que eu fiz aqui embaixo, ó, vou passar aqui a agulha no primeiro ponto baixíssimo, de cima pra baixo. E vou levar este fiozinho aqui pra cima. Repare como ele não foi lá pra trás, ó, ele só foi aqui pra cima, porque eu só passei ele nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E agora, eu vou voltar ele ali. Então, aqui, eu vou inserir minha agulha passando aqui de baixo, aqui pra cima, por dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz. E agora, eu levo lá pra trás. E assim, ó, concluí essa base, essa carreira de pontos baixíssimos com perfeição. E agora, aqui por dentro, eu vou esconder por alguns pontinhos este fio. Então, eu passei aqui com a minha agulha mesmo, essa de 4 milímetros, você pode passar com agulha de tapeçaria, se você preferir. Então, eu passei aqui por alguns pontinhos, sem puxar, para não deformar os pontos aqui, tá? Então, passei aqui, vou cortar o excesso desse fio. E esquentar aqui para arrematar ele. E assim, a gente concluiu toda essa base. Agora, a gente vai virar e trabalhar fazendo a altura da bolsa. Então, por isso que a gente vai deixar a parte direita para baixo. Então, para começar agora, eu vou iniciar já esquentando essa pontinha aqui de fio, para não desfiar. E agora, eu vou te mostrar aqui quais as alcinhas que a gente vai usar para inserir a agulha para fazer esses pontos. Então, aqui tem as duas alcinhas dos pontos baixíssimos que a gente fez de acabamento para base. Tem essas duas alcinhas que a gente tem aqui na lateral. E tem essas duas alcinhas que ficam aqui atrás do ponto, ó. A gente vai inserir a agulha pegando essas aqui. Então, sempre eu vou inserir a agulha, ó, pegando essas alcinhas. E, por esse motivo, pra gente ter que buscar essas duas alcinhas aqui, eu vou continuar com essa agulha por enquanto, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui em qualquer ponto para iniciar. Vou pegar aqui o meu fio, trazer ele aqui e fazer uma corrente. Vou passar esse fiozinho aqui, que nem precisa ficar tão grande assim, deixar ele menorzinho. Vou passar esse fio aqui e fazer uma corrente. Vai valer como um ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó, pegando as duas alcinhas, já vou embutir esse fio aqui para arrematar ele, trago o fio maior, trago aqui pra frente, ó, laço e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, ó, inserindo a agulha do jeito que eu te mostrei. Coloco aqui o fio, trago, faço ponto baixo. Venho no próximo ponto, escondendo o fiozinho, trago, faço ponto baixo. Venho aqui pro próximo, trago, ponto baixo. Aqui foi onde eu comecei a carreira, então, é onde eu terminei, na verdade, né, a carreira de acabamento. Então, fica um pouquinho diferente, fica um fio só. Trago e fecho. E assim, eu vou continuar a fazer por toda a volta. Um ponto baixo para cada ponto de base, sem fazer aumento nenhum. Então, eu segui por toda a volta, fazendo assim, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Agora, eu vou trocar a agulha para uma mais compatível ao fio, que vai ser essa daqui, que é uma de 5 milímetros da Tulip. Vou fazer aqui um fechamento de carreira agora. Então, eu venho aqui de trás para frente, ó, de dentro da bolsa para fora, no primeiro ponto dessa carreira que eu acabei de fazer. Levo essa alcinha lá para trás. Agora, eu venho aqui no último ponto trabalhado da carreira,
que é este daqui, tá? Esse é o primeiro, que eu levei a alcinha lá pra trás, esse é o último. Eu vou inserir minha agulha pegando essas duas alcinhas da frente deste ponto, do último, tá? Veja aqui atrás, ó, fica dessa forma aqui, fica uma alcinha aqui pra trás, tá? Ó, a alça tá lá pra trás também. Agora, eu inseri minha agulha lá pra trás, ó. Então, eu peguei as duas alcinhas aqui da frente do ponto e inseri a agulha lá pra trás, desse jeito. Agora, eu vou colocar essa alça na minha agulha e vou regular esse fio, diminuir essa alça, tá? Agora, eu pego aqui o fio do novelo e trago ele aqui pra frente, passando aqui por esses dois fiozinhos da frente do ponto. E aqui, eu faço uma corrente. Fica desse jeito o ponto, de lado, tá? Eu vou fazer de novo esse fechamento de carreira, para não ficarem dúvidas. Então, aqui eu fiz o último ponto da carreira, vou levar essa laçada lá para trás, passando aqui pelo primeiro ponto da carreira. Levei essa alça lá para trás, agora eu localizo o último, posso ficar segurando aqui, ó, essa alça. Localizo esse último ponto e vou inserir a agulha aqui, ó, passando nessas duas alcinhas aqui da frente do ponto. E aqui nesse espaço, ó, vou levar a agulha lá pra trás. Resgato essa alça e puxo o fio para regular o tamanho desse ponto, ó. Agora, eu laço este fio que vem do novelo, passando por esses fiozinhos aqui. Fiquei com esse fio aqui, agora aqui eu faço uma corrente, que vai valer como um ponto já desse novo padrão que a gente vai fazer. E o ponto, ó, fica de ladinho, repare. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto, ó, também inserindo a agulha aqui, ó, na frente do ponto, passando nas duas alcinhas, ó. E levando a agulha lá pra trás. Trago o fio, passando por essas alcinhas, dou altura aqui pro ponto, laço e tiro. Venho pro próximo ponto. Vou inserir minha agulha aqui, ó, passando nas duas alcinhas que tem na frente do ponto de base, levo a agulha lá pra trás e trago o fio por aqui. Dou altura pro ponto, laço e tiro. Novamente, venho aqui no próximo ponto, passando nas duas alcinhas e levando a agulha lá pra trás. Trago o fio passando por aqui, laço e tiro. Novamente, ó, próximo ponto, passei nas duas alcinhas e levei a agulha lá pra trás. Trago o fio, dou altura, laço e tiro. E assim eu vou dar toda a volta, fazendo desse mesmo jeitinho aqui. Então, eu venho aqui, vou fazer o último junto com você. Então, aqui, ó, esse é o último ponto, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, passando por essas duas laçadinhas que tem na frente dele e levo lá pra trás a agulha. Trago o fio, passando aqui, dou altura pro ponto, laço e tiro. Fiz o último ponto. Agora, aumento a laçada para fazer o fechamento de carreira. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, inserindo a agulha de trás para frente, levo essa alcinha lá para trás. Insiro minha agulha, aqui, ó, é o primeiro ponto da carreira. Esse é o último ponto da carreira que a gente acabou de fazer. Eu vou inserir minha agulha aqui nas alcinhas do último ponto. Levo lá para trás a agulha, coloco aqui essa alça que eu tinha levado lá para trás, resgato ela, regulo o fio e trago ele aqui pra frente. Agora, eu vou fazer uma corrente que vale já como o primeiro ponto dessa próxima carreira. Agora, eu venho aqui localizando o próximo ponto e vou inserir a agulha dessa forma e levar a agulha lá pra dentro. Trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. E assim, a gente iniciou já a carreira com este mesmo padrão. E assim, a gente vai fazer por toda essa carreira também. Então, assim, eu dei mais uma volta. Olha que padrão bonito que fica. E é muito fácil de fazer, né, gente?
Agora, eu vou fazer novamente o fechamento de carreira para não ficar em dúvidas. Então, eu venho aqui de trás para frente no primeiro ponto, passando aqui a agulha nas duas alcinhas que tem em cima, né, do ponto que a gente tá trabalhando aqui. Levo essa alça lá para trás. Agora, eu localizo, segurando aqui para não perder essa alcinha, eu localizo o último ponto que eu fiz. Esse é o primeiro, esse é o último. Então, eu vou passar aqui minha agulha por debaixo, né, de trás, vamos dizer assim, das duas alcinhas que ficam aqui na frente desse último ponto dessa carreira que eu acabei de fazer. Então, eu passei aqui, agora eu levo lá pra trás a agulha. Resgato essa alça, regulo o fio, trago o fio do novelo, passando por aqui, dou altura pro ponto e faço uma corrente, que vai valer já como um ponto desta nova carreira que eu acabei de iniciar. Venho para esse próximo ponto aqui do ladinho, inserindo a agulha aqui, levando lá para trás, trago o fio, dou altura pro ponto, laço e tiro. Novamente, ó, próximo ponto, inserindo por trás das duas alcinhas, levo lá para trás, trago, passando por aqui, dou altura pro ponto, laço e tiro. E agora, eu vou continuar fazendo esse padrão aqui, e o fechamento de carreiras também igual, por várias carreiras. E depois eu vou te mostrar a quantidade de carreiras que eu fiz e a medida que ficou a altura dessa parte do trabalho. E depois a gente ainda vai para a colocação dos acessórios, né, dos adereços e todos os acabamentos da bolsa. Então, assim, eu continuei, e olha que padrão lindo que fica esse ponto. Vou fazer aqui a contagem de carreiras para vocês. Então, foram feitas aquela primeira de pontos baixos aqui, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. E de altura, ficou com 17 centímetros. E agora, a gente vai fazer uma carreira aqui de acabamento em cima desses pontos. Então, aqui eu fiz o último ponto, aumentei a alça. Venho aqui no primeiro da carreira, de trás para frente, com a agulha e levo essa alcinha do último ponto lá para dentro. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui debaixo das duas alcinhas da alça que eu levei lá para trás. Vou inserir minha agulha aqui na alça. Regulo o fio e trago ele aqui para frente. Trouxe ele para frente, agora eu vou inserir minha agulha no ponto do lado. Trago o fio e tiro. Fiz um ponto baixíssimo. Venho no ponto do lado, trago e tiro. Mais um baixíssimo. E assim, eu vou dar toda a volta, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. E essa será a minha carreira de acabamento da bolsa. Então, aqui, tô dobrando aqui para vocês verem um pouco melhor. Ó, ficou essa carreira aqui de acabamento aqui em cima. Aqui, eu fiz o último ponto baixíssimo, e agora eu vou simular entre esse primeiro e o último, mais um aqui. Então, eu vou cortar esse fio com um espaço, pra gente poder fazer esse ponto entre esses dois. Venho aqui com a minha agulha, nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, levo pra cima. E agora sim, eu vou levar lá pra dentro. Então, eu venho com a minha agulha aqui de dentro pra fora, passando nesse último ponto baixíssimo. E agora, eu vou levar lá pra dentro. Assim, fica bem perfeito aqui o acabamento com essa carreira de pontos baixíssimos. Agora, aqui por dentro, eu vou esconder esse fiozinho pra arrematar ele. Então, escondo aqui por alguns pontinhos, sem puxar, tá? Para não deformar os pontos. Aqui eu vou cortar o excesso. E com o isqueiro, vou esquentar aqui essa pontinha para dar o acabamento. E agora, com o corpo da bolsa já pronto, a gente vai colocar os adereços. Eu escolhi essa alça aqui, de resina com ferragens, né, com metal, que eu mesma produzi. E também as argolas articuladas. E essas argolas articuladas, elas vão me ajudar a fazer um acabamento também, diminuindo a abertura da bolsa.
Então, eu vou fazer assim, vou aumentar aqui, abrir aqui, né, a abertura aqui da argola, dobrando a articulação, e vou dar um jeitinho aqui, dobrando, olha, que dessa forma a gente diminui a abertura da bolsa. E depois disso, a gente vai passar aqui por essa parte e por essa parte aqui também, passando nos pontos essa argola. E aqui na abertura que ficou na bolsa, eu vou colocar botão imantado, deste aqui que tem essas hastezinhas aqui nas laterais, dos dois lados. E eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer essa fixação, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E a alça eu só vou encaixar aqui nas argolas, bem simples. E assim nós concluímos esse modelo lindo e super elegante de bolsa. Eu espero muito que você tenha gostado, não esqueça de me deixar o seu like e também um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!